Vamos lá, vamos lá. Hoje mais uma noite aí que promete. Eita! Mais uma noite linda começando. É assim, a gente arrisca nos projetos, né? E a gente espera que dê certo, não é verdade? A gente vai arriscando, a gente vai se comprometendo de tudo que a gente vem iniciando aí, todo o conhecimento adquirido. Puxa, que delícia! Então, hoje mais uma live aí, né? Mais um momento aí com o doutor Cristiano, claro, meu parceiro, meu irmão na psicanálise, na verdade, né, Cris? E Boa aí? noite. Boa noite Boa a todos. Boa noite! noite, Boa Fernandinha. noite, boa noite. Pois é, a gente Estamos aí. divulgou pouco, gente, porque, na verdade, a gente estava meio na dúvida se a gente ia essa semana ou se seria na próxima semana, mas aí nós resolvemos aí arriscar para essa semana, porque quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de reconhecimento. A gente estuda tanto, a gente batalha tanto, a gente dedica tanto, por que não compartilhar tudo que vem aí nos favorecendo no mundo da psicanálise, Cris? Conhecimento adquirido é para ser guardado? Fala aí. Na realidade, a questão do conhecimento, né? Conhecimento é algo assim muito precioso para a gente, né? Isso aí, eu vou usar uma fala de Jung. É Ah, importante, Jung falava o eita. seguinte: quando eu olho para fora, eu sonho; quando eu olho para dentro, eu desperto, né? Conhecimento, quando eu coloco ele em prática, é um despertar, né? É um crescer em todas as nuances, todos os sentidos. E é fundamental, ainda mais nesse novo tempo, essa época de pandemia, enfim, que Na verdade, a gente está esses sendo privado de muito, mas com muitas exigências fora muito, disso. sim. E aí é importante que, dentre as novas possibilidades, o que nós temos em mãos, de colocarmos isso em prática e transformarmos nessas novas modalidades. E quais são essas modalidades, Fernanda? São as mídias sociais, né? As novas Trazendo, tecnologias que estão surgindo, né? sim. E aí trazer a nosso favor, a fim de o quê? De alcançar centenas, dezenas e milhares de pessoas aí. A fim de o quê? De levar uma vida qualificada a partir do quê? Do conhecimento. Eu acho Pois que é. é. Por isso que eu convido você que está aqui, né, que se dispôs um tempinho, que se animou nesse convite de última hora, tudo decidido tão repentinamente, ainda dá tempo de convidar alguém. Nós vamos falar sobre uma lenda africana chamada Kirikou, muito trabalhada nas escolas, e nós vamos falar sobre ela. E ela nos trouxe muito ensinamento quando a gente estava estudando sobre essa lenda, que a gente já falou do Ubuntu, que é mais conhecida um pouco. Só que a Kirikou, ela tem vários episódios, então, quer dizer, não para por aqui. A gente pode dar continuidade depois, não só nessa lenda, gente. Tem muitas lendas africanas. Nós temos as nossas brasileiras, que nós podemos falar também. Mas me chama muita atenção a lenda africana, porque, na verdade, essas lendas são utilizadas também para nortear um povo, um grupo, né, um determinado grupo. Obrigada a vocês que estão aí conosco. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E aí, gente, essas lendas africanas, além de ser uma cultura, né, que é muito gostosa e rica, ela envolve um cenário rico de diversidade cultural dentro da própria África. Então, olha, é um mundo de crenças, é um mundo de contextos muito diferentes do nosso, mas ao mesmo tempo que nos remete coisas da nossa vida. Então, é algo que é muito diferente, mas ao mesmo tempo ligado a nós. Por quê? Porque também nós estamos ligados à África, né, Cris? Olha a nossa colonização, nós estamos ligados a esse povo. Então, de uma certa forma, nós carregamos uma essência linda, uma essência gostosa, e por que não uma forma de agradecer a nossa ancestralidade, tudo até chegar a nós, falando de um berço, né? Um dos berços do Brasil, que é a própria África. E a lenda da Kirikou, né? Que tem aí várias vertentes dentro da própria lenda, que são vários episódios, histórias diferentes, nos traz uma reflexão do que nós vemos por aí como maldade. Muitas vezes a gente quer acabar com a maldade, mas a gente não quer saber de onde que essa maldade veio. É como se a gente não tivesse ido à origem.
E é o que essa lenda nos propõe. Essa lenda nos propõe ir lá e não apenas combater a maldade, mas saber de onde que ela vem. É ir na raiz do problema, né, Cris? Sim. É ir direto lá. E complementando o que você falou, Fernanda, sobre a questão de estarmos ligados à África, historicamente nós somos um povo, uma miscigenação muito grande, né? É português, índio e africanos. E querendo ou não, nós importamos através do inconsciente coletivo os costumes, a cultura dos povos africanos, das tribos africanas. Isso influencia até na forma como é criado, né? As famílias, toda a constituição do povo brasileiro, né? Então, assim, perpassa muito da cultura africana, né? Tá em tudo. Tá em tudo. E aí, o que você achou da lenda, Quiricu, Cris, quando você estava estudando? Porque uma coisa é você rever a lenda comigo e outra coisa é quando você está sozinho lendo aquilo que apenas você traz as suas convicções. Sim, eu tive várias percepções ao longo desse estudo dessa lenda. A primeiro momento, eu percebi essa questão da importância da díade na família, né? Nessa contemplação, que é o quê? A díade, quando eu falo, é relação mãe e bebê. Mas essa díade, que eu estou usando esse termo, porque a mãe ela é muito importante a primeiro momento, que na psicanálise a gente fala que a primeira figura objetal da criança é o quê? É a mãe. E a criança, ela percebe o mundo a partir do olhar da mãe. Então, a criança, ela vê o mundo, ela percebe o mundo, ela atenta para o mundo a partir do olhar da mãe. Simone, para, Cris. Simone, olha, a minha amiga, professora também, ela tá aí. Bora. Nossa grande amiga aí, companheira de psicanálise do campo. Psicanálise do campo, sexta-feira, amanhã às 20 horas, pelo YouTube. Amanhã a gente vai ter um tema lindo, hein, Cris? Te cortei aí, mas vale a pena. Nossa. Não percam. Não percam. Quer saber a história por trás dos pratos? Amanhã, na visão da psicanálise. Isso aí. Vocês não comer. Fica sem comer, segura até a janta e depois vocês vão comer vários tiragostos deliciosos. Então, a criança, ela percebe o mundo a partir do olhar da mãe. A criança vive com a mãe uma relação simbiótica. É uma simbiose, né? Nessa díade. Então, a partir dessa simbiose que ela vai percebendo, ela vai entendendo. Mas só que aí, ao decorrer da teoria psicanalítica, a gente tem várias fases, né? Oral, anal, fálica. E a criança, ela, quando o que não sou eu, Fernanda, é o outro. A criança, ela tem aquela separação, né? Quando corta aquele cordão, esse cordão que linka, né, a criança à mãe. O que não sou eu é o outro. Primeiro é assim, gente, é um contexto, né, intrauterino. Quando ela nasce, ela ainda não se vê uma figura diferente da mãe, é uma continuidade, né? Eu sou a minha mãe. Por isso que o bebê chora querendo a mãe, é como se ele fosse de volta a ele mesmo. Então, olha, eu choro, quero minha mãe, na verdade eu choro me querendo. Então ele vai para os braços, dos seus próprios braços, porque ele vê a mãe como uma continuidade, uma extensão do seu corpo, ele não vê algo diferente, né? Ele não consegue separar, mensurar essa grandiosidade, né? Que a mãe é uma e o bebê é outro, né? Olha como que a mãe ela é tão importante na vida do filho nessas primeiras relações que são construídas, porque, na verdade, o que foi construído dentro, ela vai ser, esses vínculos vão ser fortalecidos fora. Porque é fora que o bebê começa a ter suas primeiras necessidades. Porque lá dentro ele não tem necessidade de nada, porque a mãe supre tudo. Né? E com o Quiricu, o bebê Quiricu foi a mesma coisa. Dentro da mãe, ele sentia ali uma certa paz, uma certa tranquilidade, mas eu vou dizer uma coisa que a psicanálise também aborda, que lá dentro daquele formato intrauterino, ele já sentia junto com a mãe as angústias do lado de fora. Porque ele vem carregando aquelas emoções e sensações. A lenda é tão interessante porque lá de dentro ele já começa a ser formado para ir atrás das respostas aqui fora. Gente, nós somos esse ser formado para buscar respostas fora do útero da mãe.
né? E quem nós fazemos de mãe fora? Que útero é esse que nos acolhe fora realmente do nosso útero, né? Para que nós possamos hoje buscar respostas de questões que às vezes estão tão próximas da gente que é apenas um olhar, né? Para a gente mesmo, para a gente conseguir a resposta que precisamos, porque tudo está dentro de nós. A Laurinha é minha aluna, gente, coisa linda, gente. Laura, um beijo, viu? Coisa linda, gente. Então, Cris, essa busca pela mãe, né? Esse primeiro momento acontece. E Kirikou sai da barriga da mãe e vai buscar as respostas que a mãe não conseguiu encontrar. E aí, o que você me diz? E aí ele vai buscar essas respostas e eu vejo uma criança onde que, usando um termo de Freud, olhando a Freud mesmo, no brincar, no dia a dia, no contexto do dia a dia nessa tribo africana, eu percebo uma onipotência desse Kirikou, que Freud fala tanto quanto a Freud, né? Entendi. Então, eu vejo a criança, o Kirikou emancipado, ele nessa onipotência, nessa expansão dele, diante da feiticeira, que tem né, que acabará, e diante dos outros personagens da história. Então, mas só que a todo momento, Fernando, eu acho interessante que a mãe, eu vejo aquele termo tão famoso do Winnicott, que a mãe é suficientemente boa para com ele. Eu tive essa percepção na íntegra hoje, vendo o filme novamente. Eu vejo ela suficientemente boa. O que seria a mãe suficientemente boa, de acordo com a psicanálise? Só para a gente... Então, a mãe suficientemente boa não necessariamente é a própria mãe do bebê. Não é. Porque materno é função, a maternagem é uma função. Sim. Né? Então, é aquela que efetua uma adaptação ativa às necessidades do bebê. Né? Essa adaptação que diminui gradativamente, segundo a capacidade deste em aquilatar, né, o fracasso da adaptação e em tolerar o resultado da frustração. As necessidades imediatistas, inicialmente falando. Né? Primeiro ela começa suprindo as necessidades do momento ali, de agora, da época, daquela hora que o bebê está ali chorando, murmurando, resmungando, fazendo ali um bocejo, algo parecido. Ela está ali naquele momento. Só que esse bebê vai crescendo e ele vai vendo que a mãe, ela é aquela pessoa que nutre a relação. Olha isso, gente. Então, ele vê a mãe como uma resolução de certa parte das suas necessidades ali. Então, ele busca a mãe. Então, esse primeiro contato ele é tão importante porque determina também quem esse bebê vai buscar depois que ele for grande, deixar de ser bebê. Né? Ele vai recorrer a quem? Essa mãe suficientemente boa, ela é uma mãe tempo integral. Ela é uma mãe que está ali presente, ela participa. Nós sabemos que hoje os pais em si, né? Mas as mães, como é um fator cultural, que antes ficava por conta dos filhos e que agora nós não podemos mais, né? Ficar o tempo integral por conta dos filhos. Nós trabalhamos aí com uma parte de compensação, mesmo que inconsciente, para tentar suprir essa necessidade da nossa ausência, no caso. Mas nós sabemos que quando ela não é suficientemente boa, ela não faz isso, a maioria das vezes, né? Nós não podemos então generalizar, né? 100%. Mas a maioria das vezes ela não faz por maldade ou porque tem um descaso ou não queira. É porque nós temos outras necessidades hoje. E nós temos os nossos parceiros, a escola, né? A creche, a babá, às vezes é uma avó que cuida, não é verdade? Pois é. E aí, gente, são esses parceiros que vão nos ajudar nessa função materna. Olha isso, Cris, essa mãe suficientemente boa. Ô, Cris, mas e quem não leu a história? Pois é. E esse gancho que você falou é muito importante, porque aí me faz pensar nessa mãe do contemporâneo, que hoje é uma mulher empoderada,
que trabalha fora, que é casada, é mãe, é esposa, tem que dar conta de tudo, pagar as contas, etc e tal, ser mulher, que não é fácil, mas só que essa mulher de hoje também, muitas das vezes, a gente também vai numa vertente que o Winnicott fala, que é a mãe dedicada comum. O que seria essa mãe dedicada comum? É aquela mãe que psicologicamente e estruturalmente ela se preparou para esse momento de ser mãe. Ela preparou tudo, todo o contexto dela, social, né? Tudo. Então, assim, chegou o momento de ser mãe, ela vai dedicar somente a ser mãe. Por exemplo, imagina uma alta executiva que nesse tempo de pandemia está trabalhando em home office. Tá certo? Ela tá dando de mamar e tá tendo aquele momento de afeto. Igual você falou assim, não necessariamente suficientemente boa, o alimento principal da criança é o afeto. É o amor, carinho, atenção, dedicação, o desejo de estar ali com a criança. Então, essa autoexecutiva que está em casa, trabalhando de home office, às vezes ela não. Esse momento da amamentação é um momento de amamentar. Se ela tiver em reunião, se ela tiver com a atenção dividida, ou cabeça em outra coisa, não é o ideal. Né? É dedicar aquele momento como se fosse aquele momento sagrado, único, especial, tornar aquilo totalmente inesquecível para a criança. Essa mentalidade que a mãe dedicada comum, ela está voltada para isso. Então, eu tô elucidando aqui um exemplo da mãe dedicada comum desse novo tempo. Mas também a gente pode ter uma mãe não dedicada comum também, né? Que é aquela mãe que vai fazendo 1000 coisas, dando de amamentar e etc e tal, e fazendo outras tarefas, e ela presencialmente a gente fala que ela tá ali, mas a cabeça está em outro lugar. Isso não é o que nós queremos. E aí eu percebo na história que eu vejo o tempo todo essa mãe do Quiricu como suficientemente boa, como dedicada comum, ela é aquele suporte, aquela pedra angular, é o suporte para a criança, de certa maneira, ela faz essa questão da maternagem e também, muitas das vezes, o norte no sentido de orientar esse Quiricu, de pontuar, de aonde que ele vai perpassar, entende? Olha, e ela tem uma qualidade que me chama muita atenção, que é não anular a qualidade dos filhos, mesmo sabendo que ela, de uma certa forma, é autoridade na vida dele. Então, porque ela vê o Quiricu como uma continuação dela, e toda a imponência que ele tem, a autonomia, partiu dela. Né? Olha, deixa eu ler um pouquinho aqui para o pessoal que está em casa aí acompanhar a gente. Quiricu e a Feiticeira, né? Marca uma saga de reflexões e questionamentos viciada através de uma perspectiva de um poderoso cativante, que é o Quiricu, de um lado maligno, que é a feiticeira, e dessa mãe que está aí no meio dessa trama, né? Então é uma animação, né, baseada numa lenda africana, tudo partiu daí, né? E fala de toda a lenda africana, tem animais selvagens, né? Homens e mulheres que são guerreiros, né? É lindo o vídeo, gente, o filme, a animação, eu convido vocês a assistirem, vale a pena. Quem é professor tem que trabalhar as lendas africanas, tem para faixa etária. Eu sempre trabalhei com os meus alunos em sala de aula, Cris, essas lendas africanas, porque elas são gostosas, o cenário é muito gostoso, e como a criança é muito visual, isso atrai, né? E aí desperta uma certa curiosidade, até mesmo em termos de toda a biologia ali, aquela estrutura, né? Que é o cenário dos animais, né? Aquela fauna rica, a flora, então é tudo muito colorido, então atrai. As canções, né? Que envolve toda a cultura, então aquelas vivências, aquela percepção de roupa, né? Toda a cultura está ali inserida num simples vídeo de animação que trata uma lenda. É claro que é algo surreal, né? Porque é um neném recém-nascido que fala, né? E que ele anda, assim que nasce, corre em velocidades extremas, altíssimas, né? Então, quer dizer, ele já nasce e já coloca em prática as suas habilidades. Eu também preciso de falar disso, Cris.
Quando nós nascemos, gente, por menores que sejam os nossos movimentos, nós vamos adquirindo, desenvolvendo habilidades e nós vamos criando competências. Então, por isso que cada vez mais nós vamos sendo estimulados. Então, hoje, se eu sou um adulto muito parado, que eu apresento alguma coisa que não condiz com a faixa etária que eu estou, eu tenho que ir lá atrás fazer uma releitura da minha vida para ver se não me faltou um certo estímulo, já que eu não apresento patologia nenhuma, né? Ver o que faltou lá que hoje eu posso estar trabalhando em cima disso, dar um novo significado, até mesmo no formato terapêutico, né? Buscando ajuda aí para que hoje eu seja uma pessoa proativa, dinâmica, autônoma. Então, tudo está lá atrás. Quando, claro, que, né, surrealmente, esse bebê nasce me falando... Tem uma pergunta da Simone. A bruxa associada aqui, eu não assisti. A bruxa é uma maligna, né? Porque essas tramas africanas, elas sempre têm esse lado, o mal versus o bem, mas não é de uma maneira que a trama envolve no combater apenas o mal, é saber a origem, de onde que veio. Ela não nasceu apenas porque ela é ruim, porque tem poderes, não. Ela é má porque alguma coisa a fez má, a deixou má, contribuiu para que no coração dela surgisse essa maldade. Então, enfrentar a feiticeira Carabá, poderosa e maligna, né? Ela terroriza uma aldeia toda, que conta a história, né? O protagonista se depara com um problema bem mais complexo que derrotar, né, a Carabá. Porque a magia ela vai acontecer nessa obra, né? Ele quer saber além da derrota, ele quer ir lá na fonte, na raiz do problema. Ô, Fernanda, e querendo ou não, o papel do psicanalista, uma das habilidades do psicanalista é ser intuitivo. E você falando assim, minha mente não conseguiu ir diferente. Sabe o que me veio? Quem que faz o papel dessa bruxa hoje no nosso mundo real, no nosso mundo hoje, contemporâneo? Uma pergunta, né? O papel dessa bruxa. Interessante, né? Quem poderia fazer? Me veio agora essa pergunta aqui. Um chefe, por exemplo, poderia fazer dessa... Até mesmo nós nós passamos por um processo de autossabotagem muito grande, né? Mas pode ser qualquer pessoa. Uma mãe, idade na sua vida, de uma certa forma, quando as cobranças começam a existir, né? Elas vêm como uma forma desse Carabá. E quando essas cobranças vêm além daquilo que nós possamos suportar, aí que se promove, né, uma disputa de poder, né? Na verdade, o poder da própria vida, da própria história. Peraí, essa pessoa quer me mandar, mas quem manda na minha vida sou eu. Né? E aí é um aspecto interessante que a gente deve ter uma ressalva para isso aí. Realmente, quem é a Carabá na sua vida? Quem é essa feiticeira que te paralisa ou que te desafia o tempo inteiro? Qual é o olhar que você vai dar para isso tudo, né? De onde nasceu isso? Você vai apenas combatê-la, sabendo que outros Carabás existirão? Você vai à fonte do problema, porque se o próximo vier, você terá álibi suficiente para poder lidar com essas situações. Então, não é só a derrota em si, é saber a origem. Nós devemos saber a origem dos nossos problemas. Tem coisa que nós não lembramos, aí a gente vai para a terapia, porque lá a gente é estimulado a trazer coisas lá de trás, presas no inconsciente, que nós nem dominamos, e que depois a gente passa a tomar consciência, dar um ressignificado para aquilo e viver com uma vida mais qualificada. Não é assim, doutor Cristiano, na clínica? Sim. Eu vou usar uma linguagem do mundo corporativo. Muitos colaboradores falam assim, eu cansado, não quero ter chefe, o importante é líder, não sei o quê. Mas eu acredito que muitas das vezes são aqueles chefes pelinhas, aqueles chefes que o buraco é mais embaixo, o negócio é 880. Seria isso. Mas tem uma observação também, se eu for olhar numa vertente junguiana, olha que hoje eu também junguiano, né? Pode também, Simone, que a Simone botou, pode também ter um papel nessa questão da sombra, usando mais uma linguagem junguiana também. Acredito que tem uma conexão aí. Tá certo? Até a própria reflexão da história trata os estereótipos, no modo geral, ligados aos preconceitos. Né? Porque, afinal, né, o preconceito está inserido nas outras culturas em relação à própria África em si.
de algum modo, né, gente? É tanta luta aí fora e mesmo assim a gente ainda está lá atrás. Nós precisamos tomar uma posição em relação à nossa saúde mental de forma que o outro não seja afetado pelos preconceitos que nós carregamos, porque simplesmente nós aprendemos assim e não foi contestado, né? Nós precisamos abrir a nossa mente para um novo, né? Porque isso também traz saúde mental, porque traz paz, traz tranquilidade. E essa maldade, se a gente não ficar de olho, nós começamos a carregar essa maldade, porque uma vez que você convive com o outro, mas não sabe discernir, separar, fazer uma leitura de tudo isso, você vai pegando dele o que ele tem de melhor, mas também o que ele tem de pior. Por isso que nós temos que aprender a filtrar. Nós somos esponja a vida inteira, a gente está aprendendo, nos envolvendo com o outro, sugando do outro, sendo sugado, é o tempo inteiro assim. E como esponja, a gente tem que filtrar. Como que nós vamos fazer? Né? Uma pessoa má faz a outra, provavelmente, ter algum tipo de desconforto. Até mesmo se tornar uma pessoa má. Então, eu costumo dizer que a pessoa infeliz faz o outro infeliz. Não é assim? Uma pessoa que é má faz a outra pessoa a se tornar uma pessoa má. E depois, ela não consegue compreender por que o outro foi mal com ela. Por que que foi? Por quê? Porque você induziu. Não é assim que funcionam as coisas? Nós vivemos uma lei do retorno o tempo inteiro. A lei da atração. E essa lenda do Kirikou, ela traz isso, essa imensidão de conhecimento, de realização, né? Porque é o Kirikou que é o tempo inteiro se realizar na busca da fonte dessa maldade. O que deixou essa feiticeira tão má? Né? Ele vai descobrir que são os estereótipos ali. Né? Que ele é tido como um menino que veio para resolver os problemas de uma aldeia. E assim ele se construiu assim, e ele foi, passando os dias, ele foi interiorizando isso. Então, olha, a expectativa da mãe em cima desse menino, dessa aldeia em cima desse menino, não é verdade? É muito grande hoje. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós criamos expectativas em cima dos nossos filhos, que nós queremos moldá-lo de algum jeito para suprir as nossas necessidades. É egoísmo isso. Né? Porque nós somos pessoas distintas. A gente vai orientar, mas cada um vai ter sua escolha. Nós não podemos projetar nos filhos algo que não foi realizado em nós. De uma certa forma, o Kirikou, ele passa isso pra gente. Nós não podemos querer que os nossos filhos realizem coisas, olha, né, surreais, né, que nós não conseguimos realizar. Veja bem. Ó, o doutor Zilmar chegou, hein, Fê? O doutor Zilmar, gente, que gracinha. O nosso presidente da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, nos prestigiando aqui numa live independente, mas que nós fazemos questão de carregar o nome da sociedade da qual nós pertencemos, porque é o nosso berço de formação. Foi ali que tudo começou. Foi ali que começou a doutora Fernanda, foi ali que começou o doutor Cristiano, foi ali que começou o nosso amor pela saúde mental. Aí nós começamos a tratar quem primeiro? A gente mesmo. E a gente foi tomando gosto, e hoje nós estamos aí, fazendo lives, participando de vários eventos dentro da sociedade que nos abraça e nos acolhe com tanto carinho e amor. E o doutor Zilmar é a cara disso tudo. É o sonho. É o nosso pai da psicanálise, não é? Nós somos seus discípulos. Oh, gracinha! Um beijo para o senhor, doutor Zilmar. Muito obrigada. Né, Cris? Olha lá, meus filhos. Hoje. Meu outro paizinho. tá de fora. Coração dele é coração de mãe. Sempre capaz, né? Sempre cabe, sempre cabe. E é isso aí, né, Cris? Eu fico pensativo sobre... porque se eu for fazer uma leitura kleiniana, influenciado pela live de terça-feira agora, kleiniana, sobre a questão do Kirikou, a gente vai... Aí, por exemplo, a gente percebe, por exemplo, se ela é uma mãe suficientemente boa, que nós falamos anteriormente, eu percebo, tem características interessantes aí. Eu vejo traços assim da questão do Kirikou, ele teve a questão do seio bom. O que seria o seio bom, trazendo de uma forma didática? O seio materno, né, que é o primeiro objeto da relação da criança com o mundo externo. Tanto é percebido como seio bom, quando ele é amamentado. Daí o nome seio bom, que esse objeto no mundo. Né? Outra aluna, Gabi, gracinha. Gente, tô cheia de aluno aí. Eles vão vindo, vão indo, adoro. Então, assim, o Kirikou Dá uma autonomia, olha lá, Cris.
pela, pela característica dessa díade, relação mãe-bebê, tudo leva que ele teve essa questão do seio bom ali. A mãe, como essa mãe, ela, igual você falou anteriormente, ela respeita a autonomia, a questão tem um momento dele onde que ele é uma criança muito ativa, tem uma opinião própria, tanto é que eu não sei se você lembra quando ele bate de frente com a Barabá, que é a feiticeira. E tem um determinado momento no filme que ele fala assim, mas por que você é a feiticeira desse lugarejo? Uma pergunta assim e tal. E ninguém... Por que você está fazendo isso tudo e ninguém te combateu até agora e não tem força para combater você? Algo desse tipo. E ela fala assim, olha menino, se você soubesse quem sou eu já tinha te comido. Não vou te comer porque você é muito novinho. Né? Né? Então, amedrontá-lo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo assim, ele tem toda uma vertente que ele vem de um seio bom pela característica da relação com a mãe. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem os dois lados da moeda. Nós não podemos confundir autonomia ou liberdade com libertinagem. Que aí ele é um bebê prepotente. Entende? Ele tem alguns exageros. Hoje nós somos confrontados pelas crianças o tempo inteiro assim, com os seus extremismos. Né? Elas nos enfrentam o tempo inteiro, mas na verdade elas estão o tempo inteiro nos pedindo um norte. É assim que eu faço essa leitura. Mas o que me chama a atenção é que essa mãe, que é guerreira daquela aldeia, né? mesmo guerreira não dando conta de combater essa Carabá, ela dá tanta autonomia para ele e que ela faz com que ele se sinta confortável a questionar. Olha o poder da escuta dessa mãe e da liberdade que ela dá a tal modo de deixá-lo confortável para poder tirar as suas conclusões em relação aos questionamentos feitos para ela. Né? Porque ele a questiona. Então, ele tem liberdade, ele tem uma certa intimidade com ela também, que leva a crer na confiança. É isso que faz dele um sujeito autônomo. Sim. Corajoso, não é verdade? Ele usa a intrepidez para... Ele tem certa ousadia, ele vai lá e arrisca. A criança é isso. Ela vai lá e arrisca o tempo inteiro. Cabe nós, adultos, monitorá-los, porque essa ousadia, ela tem que ter norte, não é? Ela tem que ter vigilância, ela não pode ser de qualquer jeito, mas ele nunca pode deixar de arriscar, de ousar, não é? Olha isso. Me chama a atenção, Fernanda, que você falando isso aí, tem um momento lá no desenho que a mãe dá um objeto que pertence ao pai dele para cavar um túnel. É tipo uma lançazinha. E a mãe ela faz questão de falar assim, ó, meu filho, eu vou te dar essa lança do seu pai para te ajudar nessa sua atividade. Eu vejo isso uma questão de empoderamento e de autorização ali. Mas a autorização ali, eu acho que está muito também ligada à questão do objeto, porque a falar do meu pai pegou e sai cavando. Entende? A confiança, né? A segurança. Então, na psicanálise, a gente fala o seguinte, que a paternagem, ou a função paterna, é uma função. O pai faz uma função paterna. A partir dessa função paterna, ou da função materna, vai se estabelecer o mundo interno, que a gente vai falar do pai psicológico. Sim. O pai psicológico. Linda, Dani. Gente, muita gente linda aí, gente. Assim, seja bem-vinda. A gente também compreende que cada um tem um formato aí de rotina, né? Sim. Mas só de dar uma postadinha nessa live aqui que aconteceu tão assim de repente, né? Falando isso, a gente tem que monitorar o tempo, Cris, porque essa página aqui, ela, né? Costuma, deu um tempo, tira. Como é que tá aí o tempo? A Maria Fernanda tá aí, lindeza. Tá dentro ainda. Mas assim, Fê, como que é? A partir da relação que ele teve com o pai, que é uma função paterna, é que ele vai estabelecer
como que vai ser o relacionamento interno com esse pai psicológico, a partir do pai função. Então, o pai que ele internalizou, né? Internalizou, isso. Eu tenho uma imagem do meu pai, meu irmão tem outra imagem do meu pai, e assim sucessivamente. Cada um internaliza de acordo com o que carrega dentro. A sua interpretação é pessoal, gente, é particular. E, olha, meu marido tá aí também. Moze, estamos aí. Então, gente, o que eu faço? Vê bem. Outro cônjuge tá aí com a gente. É delícia. Ô, Cris. Força então, psicoquânticas aí pro Rodrigo, hein? Força psicoquânticas, pois é. Oi, amor. Oi, professora. Muito lindo, né? Aqui, Cris, então, o que eu internalizei do meu pai, ele será decisivo para me nortear durante a vida em questão de autorização, de segurança, de autoconfiança. Gente, hoje as pessoas vão para a clínica fazer terapia para adquirir o quê? Segurança, autoconfiança, autocontrole, domínio próprio, coisa que vem do pai. Esse menino, quando ele pega esse material e vai cavar para ele poder ir a lugares, às vezes, obscuros, né? Desconhecido, desafiador, é porque o pai permitiu. De uma certa forma, aquele objeto, como você disse, que me chamou a atenção agora, que eu não estou contando isso na frente. Esse objeto, ele fala muito. Fálico. É um objeto fálico. Objeto fálico, isso. É um objeto fálico, Cris. E vem como amuleto, né? Ai, gente, nós vamos carregando certas coisas, porque vão dando significados para a vida da gente. Né? E eu achei interessante que aí chega num momento do túnel que ele encontra tipo um obstáculo, Fernanda, e ali ele não consegue mais, aí ele cansa e fala assim, eu vou dormir e depois eu acordo. O formato tem a questão da fantasia, tem a questão os limites, né? As nuances e a sinceridade, a pureza da criança que eu vejo a todo momento, sabe? A fantasia simbólica e o real, nós vivemos isso. Que clínica que é essa, Cris? Lacan, né? Nosso presidente está aí, ele ama. Nós precisamos, gente, de levar a sério que nós somos seres interpretativos. Nós precisamos o tempo inteiro de estar relacionando as nossas convicções a algo que está externo para a gente começar a mensurar a grandiosidade que nós carregamos dentro de nós. E essa proposta da clínica de Lacan, da fantasia, do simbólico, do real, é que nós trazemos para a realidade aquilo que a gente lá dentro fantasiou, idealizou, carregou como referência de vida. Boa, a Simone fez uma boa leitura aí, ó. Esse objeto que a mãe dá ao filho é a boa fala da mãe em relação ao pai. É a mãe dando voz ao poder do pai, tá vendo? Então... Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não admira essa mulher, não? A doutora Simone Cardoso? Pois é, isso aí é... Quem falou, não li. Aí, pelo que a gente foi contando, tá a mulher dando show na live. Ela é fantástica. Mas aí, nessa observação da Simone, eu acho que a gente entra num tema crucial, que é o seguinte. Você, na função de mãe, você jamais pode desautorizar a paternagem que o pai vai fazer. E nem o pai que está fazendo a função de pai não pode desautorizar a mãe. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes um acaba entrando na seara do outro e acaba desautorizando um ao outro. Não se deve acontecer isso, né? Eu acho que o pai tem que fazer a função dele, tem que ser o pai, a mãe ser a mãe, e se estabelecer essa comunicação e essa harmonia. Porque para a criança é muito confuso quando tem essa confusão de papéis, etc e tal. Que eu acho que é um pouco o que a Simone falou aí. Até nisso tem que casar, não é? Tem que comungar, tem que estar de comum acordo. Verdade, os papéis são fundamentais, né, Dani? Os papéis são fundamentais, sim. Por isso que um não deve tirar a autoridade do outro, tudo deve ter um diálogo para discutir a relação dos filhos. Os pais devem se respeitar na frente dos filhos, porque os filhos vão carregar todo tipo de relacionamento que eles estão vivenciando ali nos seus lares, para mais tarde construírem as próprias vivências em relação aos seus parceiros, às suas escolhas, o seu formato de vida, o lugar que quer morar, quem vai escolhendo, o que vai estudar. E a maneira com que ele aprende vendo que as relações são tratadas dentro de casa é a maneira com que eles vão tratar as pessoas na rua. E aí a gente quer
tanto trazer para a história deles algo tão punitivo quando eles não acertam e a gente esquece que a gente erra. E eles estão ali nos observando, então a gente precisa de nos policiar um pouco. Nós temos que mostrar que nós somos falhos, claro, mas que nós buscamos acertar. Como? Quando eu errar, eu vou admitir que errei e eu vou falar, nossa, a mamãe também erra. Mas eu vou reparar isso e eu vou te mostrar como que se faz. Porque o exemplo arrasta. Não é assim? É isso mesmo, Simone. O exemplo é mais relevante que a fala. E aí eles precisam de vivenciar a nossa história de maneira saudável. Saudável, para eles viverem uma vida saudável. E assim nós teremos menos dor de cabeça no futuro, porque nós fizemos a coisa certa. Não é não errar, é quando errar, reparar, né? É ensiná-los um caminho, com o nosso próprio caminho. Nós não somos de ferro, a gente não é Deus, a gente não é nada assim sobrenatural. Nós somos seres humanos, falhos, que buscam acertar, a se assemelhar em algo que é mais nutricional para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa alma, né? Espiritualmente falando, nós precisamos nos evoluir. Essa lenda mostra aí uma certa evolução, tanto que o menino não quer apenas combater o mal, quer buscar a origem dele, para poder solucionar de fato o problema. Não é eu pegar tudo que vem como desafio e que não é confortável e como um herói sair derrotando tudo, não é só isso. É eu saber de onde que vem, porque atrás desse pode vir mais. Eu preciso saber aonde que está isso tudo. Não é verdade? Nós somos seres reais. Nós somos seres que precisamos de manutenção. Nós precisamos o tempo inteiro de estar, olha, outra coisa, policiando a nossa língua. Quantas vezes que eu passei, ai meu Deus, falei demais. Por que eu falei demais? Perdi o controle. Né? E eu tenho que ir lá e reparar. Então a gente fala muito, a gente peca, a gente tropeça na língua que nos fere. Então por isso que a psicanálise nos ensina a escutar. A escutar. A escutar o outro a falar, a gemer, a sussurrar, a silenciar, a dar atenção nas suas expressões, seu olhar, a escutar. Né? Não é nem para errar menos, não é para acertar mais. Não é? É interessante, Fê, que nessa escuta dessa clínica infantil, né, a gente vai fazer, a gente vai dividir em três grandes escolas depois da Segunda Guerra Mundial, só a fim de curiosidade, que depois da Segunda Guerra Mundial ficou assim, os freudianos, os kleinianos e o pessoal ali que fazia meio que uma coalizão, né? E quem fazia essa coalizão? Era o grupo do Donald Winnicott. Era o Winnicott. Então, mas o Winnicott foi aluno... Ele veio kleiniano, mas depois ele tentou fazer meio que aquela ponte ali, né? Entre os freudianos e os kleinianos. Mas aí, para Freud, na clínica, que é interessante, a fim das pessoas para terem uma ideia. Para Freud, o brincar, né, para Freud, a criança tem o prazer na aparente onipotência. Quer dizer, a clínica com a criança a gente analisa muitas das vezes através da brincadeira, né? São os elementos importantes para a gente entender, compreender esse mundo da criança. O que o Marcos escreveu? O Marcos Aqui, ó. Consertar os próprios erros é maturidade e quem recusa é infantil. Olha, o Marcos me segue nas redes sociais. Obrigada, Marcos, por me acompanhar. Estava muito feliz com você. Isso mesmo. Tem que ter humildade, né? De reconhecer isso aí. E aí, para Freud, então, nessa visão freudiana, a criança tem um prazer aparente na onipotência, né? Tudo é ela está em tudo, todos os lugares, etc e tal. Mas Melanie Klein trouxe a brincadeira para o trabalho psicanalítico com crianças, tá vendo? Klein reconhece uma similitude entre a atividade lúdica infantil e o sonho do adulto. Verbalizações da criança e o brincar e a associação livre clássico. E aí, a fim de aperfeiçoar essa brincadeira na clínica, com muita maestria, e o valor que possui em si, e sim, instituindo como uma atividade infantil e o que também faz parte do mundo adulto.
Ou seja, a criança vive tanto esse inconsciente, tudo que ela internaliza, de toda a releitura e leitura que ela faz no mundo externo, que é como se ela se teletransportasse para um outro universo. E aí ela vivencia aquela brincadeira como se fosse real. Não é assim? Eu lembro, gente, quando eu sentava para brincar, é como se nada mais tivesse sentido fora daquela brincadeira. Deixasse tudo de existir, só existia eu. Né? É só a Fernanda e a brincadeira. A gente vivenciava aquilo real. Olha, Fernanda, como que a criança nos dá pistas o tempo inteiro. Engraçado, hoje eu estava refletindo sobre isso. Porque olha que o dono de Winnicott, ele fala isso aqui, ó, que às vezes, muitas das vezes, aquilo que a gente brinca enquanto criança, normalmente a escuta e a atenção flutuante do analista, essa atividade ela é elevada, é uma atividade infantil que também faz parte do mundo adulto. O que é isso? Por exemplo, aquele carrinho e aquele os autorônomos, videogames que eu jogava carrinho e brincava na minha infância, Fantasy, Atari, Master System, Super Nintendo e Mega Drive. Hoje você sabe qual é o meu brinquedo? Tem 2 anos que eu montei um Fusca, que eu pintei todinho, remontei todo, botei estofado novo. É meu brinquedo. Eu tô com 35 anos e meu brinquedão. Aquela artimanha dele de enfrentamento. É a brincadeira dele, né? Então, muitas das vezes nós temos a necessidade, essa criança interior, às vezes nós projetamos em algo e é um momento nosso lúdico, enfim, a fim de nos parecer, de nos aliviarmos, né? Dessa forma. Eu me alivio passeando com o meu Fusquinha. Pois é. Cadê seu Fusca, Cris? Eu quero andar. Pois é, nós vamos marcar um rolê aí. Tô adorando. Hoje nós estamos falando sobre a lenda africana Kirikou, na visão da psicanálise, fazendo uma analogia, né, com a contemporaneidade, trazendo esses assuntos lá na África, que são tão norteadores para um povo, para uma cultura, que ao mesmo tempo que é tão diferente de nós, se aproxima tanto também, né, que é essa diversidade que nos aproxima o tempo inteiro. O nosso berço aí de colonização, de enfrentamento aí, lá atrás, a nossa ancestralidade, que a gente deve hoje dar uma certa importância a tudo que vem da nossa construção, para que de fato nós consigamos saber quem nós somos hoje, que sujeito que eu sou, porque eu não sou só Fernanda depois do meu nascimento, né? Eu sou uma Fernanda em construção diante de tudo que veio antes de mim, não é? Todo mundo que está aí. Então hoje, nós já fizemos Dombutu, né, Cris? E hoje nós arriscamos no Todos somos um. Mas a gente não vai ficar só nas lendas africanas, não. Nós temos muitas para trabalhar, claro. Eu sugiro aí, olha, que a pedagogia inspira essas lendas. Eu trabalhei muito as lendas africanas e eu gosto, os meninos se divertem. Aprendam se divertindo. A Agnes está ali também, olha, com a gente, ela também é professora, minha amiga pessoal, da minha casa, mega professora, né? Nós aprendemos o Igor também, é meu primo aí, ó. Igor! Valeu, Igor. Tem aí personal, Igor. Isso mesmo, já falou que é personal, hein, gente? Depois a gente pode saber por quê. Por que não uma live com esse personal? A gente pode trabalhar isso aí depois. Mas nós vamos falar também outras histórias que estão aí, né, Cris? Alice, no País das Maravilhas. O Mundo de Oz, que você falou, não foi, Cris? Mundo Mágico de Oz. Eu acho que tem muito material para trabalhar. Nós vamos um pouquinho mais longe. Aí, olha, para os intelectuais, nós vamos falar um pouquinho de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, futuramente. Né? É muito gostosa a releitura. Né? É uma leitura assim, fascinante. É difícil, um linguajar meio que complicado quando você pega as edições anteriores, mas é tudo para o seu crescimento. Leia e vem participar com a gente. Né? Vai ser muito bom. Vidas Secas, hein? Você lembra? Vidas Secas. Eu estou trabalhando com os meus meninos, agora eu estou iniciando, mas eu já trabalhei em outros lugares. O Diário de Anne Frank, né? Em meio aí à guerra, né? Ela confinada, a gente pode trabalhar também, né? A vida de Anne Frank, uma menina de 13 anos, judia, que viveu os últimos momentos da vida dela confinada num porão, em meio à guerra, né? Nazismo liderando. Mas a gente pode falar disso num outro momento. Então, olha, tem muita proposta de live, gente, não perca não, tá? Para você que gosta de estudar e quer saber um pouquinho da visão da psicanálise, eu vou explorar o Dr. Cristiano, que eu não quero nem saber. Eu exploro.
tem um estudo nosso ainda, hein, Fê? Tem um estudo. Qual Tem um deles? estudo nosso sobre Freud, os comentários sobre Freud e Einstein. Nós vamos lançar ele em breve, hein? É isso aí, uma entrevista deles, um diálogo gostoso. Freud e Einstein. Não perca. Vamos adquirir conhecimento junto, que a gente cresce junto. Mas eu quero que você fale para mim aqui, tem um trabalho aí que o senhor fez, doutor Cristiano, irmão querido. Você não vai finalizar sem falar um pouquinho, ó. Poucos minutos, porque a gente já está finalizando, falta 8 minutos. Tá bom. O método da mãe canguru, o que é isso? Fala pra gente aí um pouquinho. Então, esse método, ele foi pioneiro lá em Bogotá, na Colômbia. Inicialmente, o nome original, método mãe canguru, que ele é o quê? Era uma técnica que eles desenvolveram lá para recém-nascidos prematuros, para ter ganho de peso, melhorar a imunidade e ajudar no vínculo afetivo mãe-criança, a díade familiar. E aí, e na época eu estava finalizando a graduação em enfermagem, eu sentia uma necessidade e ausência de artigos falando sobre o pai canguru. Então aí nós fizemos um estudo inovando. Então nós temos tantos pais canguru. Isso. Ai, a coisa mais linda, se for parar para pensar. E aí nós escrevemos sobre a percepção do pai canguru acerca do método canguru. Uma pesquisa de campo. E ali nós fizemos o questionário estruturado e ouvindo os pais o que era ser pai para ele. E muitos pais de primeira viagem era uma coisa assim fantástica, porque querendo ou não, se a gente for olhar do ponto de vista assim, da psicanálise mesmo, o pai ele vem um pouquinho depois, né? Mas só que nós, na unidade canguru desse hospital que é referência aqui no Sofia Feld em Belo Horizonte, nós antecipamos esse pai para a linha de frente, ou seja, já junto com a mãe naquele primeiro momento, chamando ele a participar desse pai canguru. Ou seja, já fortalecendo a tríade familiar. Em vez de ser díade, agora é tríade, de início. E ali, os pais pegaram gosto por essa antecipação e como que ajudou, né, nessa nova função, né, nesse novo momento, enfim. E foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para os pais quanto para a gente enquanto pesquisador. Né? Então, assim, verdade, é dito aí, né? É uma forma também de conscientizar os pais que as responsabilidades são de ambos. Cada um na sua função, não importa quem exerça, mas a responsabilidade não é de um. E que a gente pode exercer a função do outro quando o outro está ausente, de uma maneira que a gente possa contribuir sistematicamente para a formação daquela criança. Porque o que ela precisa, naturalmente, é ser acolhida, referenciada, estimulada. Por isso que a gente fala que a paternagem, a maternagem é uma função. Uma função. Qualquer pessoa pode exercer, desde que esteja preparada para aquilo, queira aquilo, para não exercer de qualquer modo, né, Cris? Olha esse pai canguru, quanto amor, não é? A gente acha que é só essa mãe que acolhe. Não, gente, o pai também. Quantas vezes eu não estava aqui presente, eu estava trabalhando e meu marido que tinha que correr para o médico, levar meus filhos, às vezes numa emergência, porque naquele momento eu não estava presente, mas ele estava e ele entendia que ele era um pai funcional. Então eu vejo esse método da mãe canguru para o pai canguru, trazendo para a funcionalidade de ambos os papéis. Olha quão importante isso. Você não é só pai, não, filho. Você é funcional. Eu não sou só mãe, não. Eu sou funcional. E olha, obrigado por isso. Nós somos parceiros, verdadeiramente. Nós contribuímos com os filhos e conosco. Ô Fê, e hoje nós vivemos um tempo que temos ausência de autoridade. Doutora Célia, muito prazer. A ausência de autoridade. E você fortalece essa tríade, você está o quê? Fortalecendo a família novamente. Ok. A figura do pai. Fortalece a figura do pai através desse método. Verdade. Né? Verdade. Fortalece a figura do pai. A mãe consegue colocar esse pai em evidência quando a criança precisa perceber o pai, porque nós temos aí os estágios, né?
nós não podemos entrar nessa questão, porque nós já estamos finalizando. Nós temos isso aí. Então, é importante que a mãe também coloque o pai em evidência quando é o momento dele, porque a criança precisa disso, e nós, quem exerce a figura materna, ela precisa de ter essa riqueza de sabedoria para saber até onde é para ela ir, até onde é para o outro ir, para não atravessar as funções e errar na dinâmica dos filhos. Não é verdade? Olha, nós vivenciamos, gente, um aprendizado o tempo inteiro. É constante. Desde que você abra os olhos até o dia posterior, a gente está aprendendo. E é a vida, né? E a minha experiência que enriquece a experiência do Cris, a do Cris que enriquece a minha, e assim sucessivamente, né? É uma corrente do bem, onde as nossas experiências se entrelaçam, né? E nós possamos nos ajudar. E quando a gente não dá conta sozinho, a gente tem que pedir ajuda. Sozinho a gente não consegue. Olha, quando eu falo assim, gente, peça ajuda, meu telefone é tal, me chama nas redes sociais, pode me chamar aí, olha, né? Eu vou dizer para vocês que eu também peço ajuda. Quantas vezes o Cris já me socorreu, né? Eu vou ao meu terapeuta, também não pode ser qualquer pessoa, né, Cris? A nossa vida é muito preciosa para a gente colocá-la nas mãos erradas. Então a gente precisa de nos nortear de maneira correta. E tem coisa que é a gente com a gente mesmo. A gente com a gente mesmo. Simone então, colocou uma coisa aqui, ó. Ao método canguru traz a afetividade para o par pai, filho indo além da autoridade. Isso mesmo. Perfeita colocação, que lindo, Simone. Sim. Que lindo, amiga, que lindo. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso vale a pena, né? É tranquilidade para depois, para a vida adulta. É para os pais terem um pouquinho de paz para curtir a velhice, porque no final só sobram eles. Os filhos vão buscar seus caminhos. Então é natural que nós também vamos buscar o nosso, né? Freud fala que filho bom, mãe boa e pai bom é aquele que o filho vai viver a vida. Mas é porque ele sabe que quando ele precisar, ele tem aonde recorrer. Significa que o pai e a mãe fez um bom trabalho, não é? Já ensinei, agora eles sabem viver com o que eles aprenderam. Não precisa eu ficar de babá o tempo inteiro para a gente adulta. A gente socorre os filhos quando há necessidade extrema. Eles têm que dar conta de algumas coisas, porque nós damos, não é? Nós temos que ensinar os nossos filhos a darem conta de suportar os embates da vida, passar pelas frustrações. O que Kikiricu fez o tempo inteiro? Ele foi desafiado o tempo inteiro, mas ele também passava por frustrações. Claro, tanta gente tentou combater a feiticeira, porque veio com ele. Ele carregou essa angústia também. Então, ele foi lá tentar resolver o problema. Mas ele não foi só combater, ele foi na fonte, porque ele precisava de saber de onde que veio tanta maldade. Gente, a gente olha para o mundo hoje, de onde vem tanta maldade? Do coração humano. É daí que vem tanta maldade. E daquilo que ele internalizou, de releitura que ele fez da própria vida. É a realidade. Ô, Cris, nós temos que despedir. Tem que despedir. Foi uma alegria, papo gostoso. Por mim, eu ficava aqui mais 2 horas aqui, 3 horas. Tá muito bom. Com você, meu amigo. Muito obrigada. Igualmente. Todos os nossos encontros são produtivos. Gente, eu aprendo muito com você. Igualmente. Eu tô aprendendo a mexer com tecnologias e mídias contigo. Então, um completa o outro. Tá vendo? Eu também sou disso. Então, pronto. Pessoal, vocês que acompanharam a gente aí, meus amigos, queridos, alunos, colegas de trabalho, meus parceiros irmãos que estão sempre com a gente aí. Foi pouco divulgada mesmo a live, mas nós vamos fazer o possível para estar fazendo uma propaganda maior, né, Cris? Sim. Gratidão pela escuta, pela parceria. Beijo no coração para todo mundo aí que tempo assistiu. mesmo que vocês dedicaram depois, né, um dia inteiro, uma jornada de trabalho cansado, mas nós estamos aí. Gratidão eterna a todos vocês. Tá? Daqui 15 dias, provavelmente, nós estaremos de volta com mais um tema gostoso desse. Falando tudo na luz da psicanálise. Né? Beijo no coração. Doutor Zilmar, Simone, todo mundo, todos os ouvintes. Beijão, meu mestre. Tchau. Querido. Beijo. Tchau. Tchau.